Vou apresentar a vocês hoje um suporte que eu utilizo há 17 anos como espaço para expressão da minha arte. É um espaço pequeno, muito público e muito usado por milhões de pessoas todos os dias. A gravata, esse elemento estético de composição do vestuário masculino, principalmente, o que não deve excluir o feminino, que uma mulher também pode usar uma gravata. Então, eu vou mostrar a minha visão e a minha reprodução desses trabalhos que eu uso nesse suporte. Antes eu quero contar para vocês um pouco, informar ou dizer da origem da gravata. A gravata tem origem no século XVII, na França, em Paris, e ela foi exatamente visualizada porque um regimento da Croácia, que estava em Paris em 1665, eles usavam, esses soldados, esses militares, usavam alguma coisa muito semelhante à gravata, que era exatamente um nó central e com duas pontas, como a gravata moderna hoje tem. Com isso, os habitantes da cidade passaram a copiar aquele hábito. Tanto o homem quanto as mulheres passaram a usar aquele elemento de composição do vestuário. Então a gravata ela passou a ganhar um significado de um espaço de beleza, de estética, de moda, né? Eu uso ele como espaço na minha linguagem como artista. Então eu uso muito a paisagem como um elemento, a abstração, por exemplo. Então eu vou variando as temáticas e usando a gravata como esse suporte para todas as coisas. A ecologia, nessas duas. Aqui a cidade do Rio, numa xícara, o cafezinho carioca, por exemplo. Então eu vou usando as várias possibilidades de expressão temáticas que ela me possibilita como espaço. Aqui o meu mobiliário, as minhas cadeiras que eu reproduzi, os livros que eu adoro. Então ela vai se compondo em vários momentos e em várias estéticas, e várias paisagens, fugindo daquilo que é o medo das pessoas se mostrarem ou de observarem uma paisagem dentro de uma gravata, que ficou mais ou menos convencionado de que gravata tem que ser neutra ou de listra. E eu discordo disso, por isso interfiro nelas com arte. Então você vestir a obra de arte. É nesse sentido que eu penso e é a minha filosofia como artista. A arte tem que estar em todo lugar, em todo tempo, inclusive no seu corpo, em você. Na realidade ela está porque o design da moda é arte. Tudo, na realidade, que você veste porque um artista antes desenhou para você vestir, para você calçar. Então o artista está sempre esquecido, mas ele está por trás de tudo que você usa, sabe, na vida. Então aqui tem alguns elementos assim de exemplares de abstrações, por exemplo. Aqui o Noturno do Rio com as favelas, que é uma composição permanente em toda a paisagem que o Rio tem. E aí vai os símbolos turísticos da cidade, o Pão de Açúcar e a favela presente. Então eu vou trabalhando algumas formas e algumas alegorias, digamos assim, da beleza. As árvores, a natureza, os pássaros. Aqui volta mais uma vez ao outro ponto turístico do Rio, que é a Pedra da Gávea, com a favela presente. Os livros, as lombadas de livros, os autores que eu gosto muito. Uma abstração, que é uma linguagem também que você, na realidade, você expressa através das formas e das cores. Aqui recorre mais uma vez ao Rio, numa tonalidade diferente, num ângulo diferente. São Paulo, uma noite em São Paulo, com o edifício Itália presente. Aqui uma outra peça
que uma outra coisa que eu já trabalhei nas minhas telas, os sapatos como linguagem estética. Aqui vem os autores que eu gosto, os pintores, aí vem os livros que são contemplando esses artistas. Mais uma vez aqui o Rio com o seu ponto turístico, uma outra gravata aqui que tem a questão dos livros, Van Gogh, então os artistas que eu reproduzo, e elas, uma outra coisa, elas são únicas e assinadas. Eu trabalho elas desde há 17 anos. Eu já faço essas gravatas e as uso cotidianamente, porque eu acho bonito, eu acho que compõe muito bem uma gravata. A gravata ela tem uma função estética no vestuário masculino muito interessante, independente dos significados que alguém possa atribuir de poder, de valor. Eu acho que ela é um espaço a ser exatamente explorado. Aqui vemos, voltando ao Rio, aqui os cachimbos, eu sou fumador de cachimbo, então pintei alguns cachimbos, as flores, coisas simples, coisas muito, sabe, de beleza. Aqui uma outra peça, aqui uma abstração que eu gosto, acho interessante, que ela fica muito interessante também com impacto visual. E aqui eu fiz uma série de gravatas inspiradas no ano lunar chinês. Aqui temos 2 exemplares do ano do tigre, por exemplo. Aqui 2 exemplares do ano do cavalo, né? Aqui um outro exemplar do ano do carneiro. Aqui do ano do coelho. Então eu uso ela como imagem, nesse significado que cada uma dessas coisas. Aqui o ano do dragão, né? Que é o ano lunar chinês, que contempla o dragão como símbolo. E essa série, essas últimas aqui, elas são reproduz a Nossa Senhora Aparecida, um amigo meu que é devoto Nossa Senhora Aparecida. Eu fiz para ele alguns exemplares mostrando que eu acho que você usar também o espaço para divulgar e mostrar aquilo que você sente e quer expressar, eu acho muito válido. Então, nesse conjunto todo, você tem a gravata como esse componente de vestuário que presente no mundo inteiro. Eu acho que ele tem possibilidade de ser exatamente esse canal. Eu, particularmente, sinto isso no cotidiano. Eu uso gravata cotidianamente. No metrô, na rua, aqui no Rio, eu tenho sido observado, eu sei que sou observado, outros param e pedem para fotografar e perguntam sobre o que eu estou usando e qual a beleza que ela tem. Então, eu acho que é um espaço que eu sou a próprio suporte com a gravata da expressão dessa arte e dessa minha linguagem como artista.